NTN-S11. Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre esse ETF de renda fixa que investe em títulos públicos com prazo de vencimento de até 4 anos. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, já deixa o seu like para aprender tudo sobre esse ETF que pode ser uma opção aí para você compor a sua carteira na parte de renda fixa. Para que ele serve basicamente em uma carteira de investimentos? O NTN-S11 ele vai investir em NTN-Bs, como o próprio nome dele já fala. Então ele vai investir ali naquele famoso Tesouro IPCA e ele faz isso investindo nos tesouros IPCA de prazo mais curto. Então se a gente entrar aqui, por exemplo, no ETFs Brasil e entrar aqui em renda fixa e pesquisar o NTN-S11, a gente já consegue ver praticamente todas as informações sobre esse fundo aqui. Então, ele tem aí um patrimônio líquido de 130 milhões de reais, é gerido pela gestora Investo, é negociado cerca de 1,5 milhão por dia, tem uma taxa de administração total aí de 0,19% ao ano e tem ao todo aí 3.760 cotistas. Se a gente descer aqui, um pouco mais embaixo a gente consegue ver a rentabilidade desse fundo aqui, ó. Ele foi lançado lá em 20 de junho de 2023 e aqui embaixo a gente consegue ver quanto que ele performa com relação ao CDI também, mas essa parte aqui é o que é mais interessante para a gente entender o que tem lá dentro desse ETF. O ETF é um fundo negociado em bolsa, você já deve ter ouvido falar aí, já deve ter visto vídeo aqui no canal também sobre algum ETF, mas se você não sabe também não tem problema, é bem simples de entender. Um ETF é como se fosse uma casca ali, um fundo de investimento e lá dentro dele tem outros investimentos. Nesse caso aqui do NTN-S11, como eu falei para você, ele só tem NTN-Bs praticamente, tá? Então, o famoso Tesouro IPCA lá. Nesse caso aqui, ó, ele tá com o Tesouro IPCA de 2028, 2029, 2026 e 2027. Ou seja, ele investe nesse Tesouro IPCA de prazo até 4 anos. E se você notar aqui, entrando no Tesouro Direto, talvez você já tenha percebido aí, se você está acostumado a acessar aqui e investir em títulos públicos, que a gente não tem esses tesouros aqui, ó. Por exemplo, tem o 26, 27, 28 e 29. Se a gente pegar aqui, o primeiro IPCA que a gente tem sendo ofertado aqui pra gente é o 2032. Então, não existe essa opção de você investir via Tesouro Direto nesses títulos que vencem até 4 anos. Então, essa é uma opção de você investir nesses títulos, porque você não consegue fazer isso via Tesouro Direto. Você teria que fazer ou via fundos abertos, né? Aqueles fundos tradicionais lá que você compra uma cota do fundo lá direto na sua corretora na área de fundos, ou você pode investir aqui via ETFs direto no home broker. Inclusive, eu acredito fortemente que esses fundos de renda fixa, principalmente os que investem em títulos públicos, basicamente, eles vão morrer ao longo do tempo aí. Porque o que está acontecendo? A gente está vendo o mercado de ETFs, né, essas gestoras de ETFs, de fundos de gestão passiva, crescendo cada vez mais, lançando cada vez mais ETFs de renda fixa que fazem muito mais sentido para o investidor do que investir via fundos tradicionais. Porque quando você investe num ETF desse de renda fixa aqui, no caso do NTN-S11, o que você vai ter de vantagem? Você, além de ter um menor custo aqui, ó, de só 0,19% ao ano, como a gente viu, sendo que se você fosse investir aqui no Tesouro Direto, você já ia ter que pagar 0,2% ao ano de taxa de custódia lá da B3. Então aqui você já está pagando menos do que isso. Você não tem IOF, tá? Não tem come cotas que os fundos tradicionais têm, tá? Os fundos de renda fixa. Você vai ter um imposto de renda aqui que pode ser bem menor. No caso do NTN-S11, você vai pagar só 15% de imposto de renda, independente do prazo que você fique, diferente de um fundo tradicional, onde você vai seguir aquela tabela de imposto de renda para renda fixa, tá? De 22,5% até 15%. Então, aqui não tem isso, é sempre 15%. Além de você não sofrer com aquele resgate do cotista, que quando o mercado está caindo, quando o fundo está indo mal, muitos investidores podem achar aquilo ruim, querer resgatar o dinheiro do fundo, aí o fundo precisa vender aqueles títulos ali para pagar o investidor. Aqui não tem isso, tá? Você está negociando diretamente no mercado secundário, que a gente chama, direto no home broker ali. Então, você está comprando as suas cotas de outra pessoa. Você não está botando dinheiro diretamente lá no fundo. E aí, uma outra vantagem de você investir no ETF, ao invés de você comprar aqui o Tesouro Direto tradicional, é o seguinte, ó. Se você investir, por exemplo, no Tesouro IPCA 2032, quando chegar lá em 2032, esse título ele vai vencer, ou seja, ele vai ser resgatado, você vai ter que pagar imposto de renda e aí sim você vai ter que reaplicar o seu dinheiro se você quiser continuar investindo aqui, seguindo uma estratégia de investir em Tesouro IPCA. No fundo, não, nem no ETF. Você consegue fazer o que a gente chama do diferimento de imposto. Então, o dinheiro
ele fica rendendo, ele continua rendendo e o próprio fundo, ele vai fazer esse reinvestimento para você e desse reinvestimento você não tem que pagar imposto de renda nenhum. Só quando você resgatar o fundo, nesse caso aqui, quando você vender as suas cotas. E aí, vendendo as suas cotas, você já vai receber ali, líquido de imposto, o dinheiro na sua conta. Você não precisa se preocupar com gerar DARF, nem nada do tipo. Agora vamos entrar no site da Investo para a gente ver uma coisa interessante também sobre esse ETF, que é justamente essa tabela aqui, ó, de sensibilidade. Por quê? O que isso está dizendo para a gente? Isso daqui está dizendo se eu comprar uma cota do NTN-S 11 a R$ 62,53, é como se eu tivesse comprando um título do Tesouro IPCA+, que me paga 8,71% de juro real. E essa é a grande diferença entre você investir via Tesouro Direto e investir via ETF. Por quê? Aqui no Tesouro Direto você sabe exatamente qual é a taxa. Ó. Você vai investir aqui, você vai contratar essa taxa aqui, IPCA mais 7,45. Aqui, a única coisa que você sabe é o preço que você está pagando por ele. Então, por isso, o pessoal da gestora aqui faz essa tabelinha aqui que a gente chama de matriz de sensibilidade para dizer para a gente quanto que esse valor aqui, quanto que esse preço representa de yield. Então, você vai saber aí que se você estiver comprando a 63,23, você está comprando a IPCA mais 8,11 na média ali, tá? Isso daqui é aproximado. Se a 63,35 está recebendo um yield de 8,01 e por aí vai. Então, esse ETF aqui, ele sofre marcação a mercado também, assim como você investir diretamente no Tesouro Direto, porque o ETF, como eu te falei, é só uma casca. Então, aqui dentro tem títulos do Tesouro Nacional, como eu te falei, inclusive dá para ver a carteira aqui, assim como a gente viu no site do ETF Brasil, eles mostram pra gente também a composição da carteira do fundo aqui, ó, tá um pouquinho mais para cima. Aqui, os ativos que tem aqui, ó. Então, NTNB 26, 27, 28, 29, assim como você viu aqui nesse site. Agora, uma coisa legal da gente ver é se esse foi realmente um bom investimento para a gente fazer ou não. Então a gente pode entrar aqui no Mais Retorno e pesquisar o NTN-S11 para a gente ver quanto que ele rendeu aí ao longo dos últimos meses e anos. Então a gente vai colocar aqui alguns ativos para a gente comparar. Então primeiro vamos comparar ele com o CDI, obviamente, né? Para a gente entender como que está acontecendo ali. Vamos comparar com o IMAB também, tá? E beleza. Depois a gente pode comparar aqui com alguns outros ETFs também e ver o que está acontecendo. Ó, a gente está vendo aqui que no período ótimo desse ETF, que é o que desde o início dele, lá em 20 de junho de 2023, ó, ele está perdendo para o CDI. Então o CDI rendeu 38%, o NTNS rendeu 26% e o IMAB, que é um outro índice aí, rendeu cerca de 20%. Ah, o que é o IMAB? Por que eu coloquei ele aqui? O IMAB, ele é um índice que é basicamente, é uma cesta basicamente com NTNBs. Então com tesouros IPCA aqui de diversos prazos, tá? Não só de prazos curtos, como é o NTN-S11. Então, o IMAB tem diversos prazos aqui, por isso, inclusive, que no período de curto prazo, por exemplo, aqui ó, no último ano, a gente está vendo não só o NTN-S11 perdendo, mas também o IMAB perdendo para o CDI. Agora, no finalzinho que ele começou a encostar ali, mas também sofreu aqui durante algum período. Se a gente pegar 2 anos, a gente vai ver isso daqui com uma maior amplitude, com uma maior diferença entre eles, tá? Porque isso aqui é justamente a marcação a mercado. Então, quando eu tenho movimento de taxa de juros para cima, taxa de juros subindo, esses títulos aqui desvalorizam. Se você não sabe o que é isso, depois assiste a minha aula completa aqui sobre Tesouro Direto. E quando os juros estão caindo, esse título ele sofre a marcação a mercado positiva, ou seja, eles valorizam mais do que a taxa que foi contratada lá no momento do investimento no título. E é justamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Por isso que em 6 meses as coisas começaram a melhorar, porque a gente veio vendo aí uma queda na taxa de juros aí de longo prazo, tá? Selic ainda não caiu, Selic ainda tá em 15%, porém, os juros de longo prazo já começou a cair, a curva de juros já começou a diminuir e por isso a gente começou a ver aí um efeito da marcação a mercado positivo para esses títulos aqui, tanto para o NTNS11, né, que é o ETF que compõe com vários títulos lá dentro, quanto para o IMAB. Agora, bom, ele está perdendo aqui para o CDI em diversos cenários, né, em diversos horizontes de tempo. Por que faria sentido você investir então no NTNS11? Primeiro de tudo, para você ter um ganho real acima da inflação. Então, se você quer garantir ali que você vai ter um rendimento acima da inflação e nessas faixas aqui de juro real, então 8, 8,7, 8,01, 7,8, faz sentido você pensar sim em investir no NTNS11 ou em outro ETF, tá? Existem vários ETFs hoje que seguem mais ou menos essa lógica aí de investir em tesouro IPCA de curto prazo. Então,
pode fazer sentido você pensar aí. Inclusive, se você está pensando isso não só para sua carteira, mas também para a carteira de um cliente seu, se você for um profissional aí de investimento, é justamente seguindo essa lógica que você vai propor aí, que você vai recomendar isso para a carteira de um cliente seu, tá? Agora, o interessante desse título aqui não é você pensar em ganhar com marcação a mercado. Por quê? Porque esse ETF ele investe em títulos que têm baixa duration, em que o vencimento é curto. Então, ele não vai sofrer muito o efeito da marcação a mercado. Agora, se você quer uma vantagem de você diferir imposto, se você quer ter um IR diferenciado, pagando sempre 15% ali de imposto de renda, independente do prazo, se você não quer sofrer com comicotas, não quer sofrer com IOF, dependendo, às vezes você está colocando ali pensando numa estratégia de longo prazo, mas acontece algum imprevisto, você precisa realocar aquele dinheiro, então não tem IOF também, você não precisa se preocupar com isso. E em contrapartida, você tem um juro real que tem uma volatilidade bem baixa. O NTNS, ele tá beirando aí 3,6, 3 no período completo foi um pouco maior, né? Tá beirando uma volatilidade razoavelmente controlada, que faz sentido para você colocar, por exemplo, um cliente com uma carteira moderada, com um perfil de investidor moderado, mais conservador ali, onde você tem um ganho de juro real, como eu falei, a principal estratégia aqui na minha visão para você investir nesse ETF é essa, e ao mesmo tempo você dá uma controlada ali na volatilidade da sua carteira. Então você vê aqui que o drawdown máximo que ele teve na carteira foi esse daqui de 0,7%, então esse é o máximo que ele já caiu em algum período de tempo aqui, né? Nesse prazo, tá? Desde 6 meses para cá, a gente pode ver o período todo aqui, vamos dar uma olhada em como foi. O drawdown máximo que ele atingiu aqui, foi de 3,64, que foi justamente ali, no período em que os juros começou a subir, o CDI começou a subir, a Selic começou a subir violentamente, e aí não tem jeito, vai sofrer marcação a mercado, como eu falei, mas é uma marcação a mercado que vai ficar mais controlada, porque o prazo desses títulos que estão lá dentro é bem curto, até 4 anos ali. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.